Salve, salve! Está no ar mais um Mocho 360. Fala galera, beleza? Bom, mais uma vez estamos aqui, sempre frisando o objetivo do Mocho 360 é de tirar você da zona de conforto. Tá vendo? Até a Folha saiu da zona de conforto dela aí. Então esse é o nosso objetivo, né? De chacoalhar, de mexer, de girar, né? E saber que a odontologia é muito mais do que um consultório, né? Então vamos ter a nossa visão 360. Vamos falar sobre odontologia, né? Vamos discutir, vamos expor as nossas dúvidas e vamos expor também o nosso sucesso. Porque talvez o meu caminho de sucesso, você consiga se apegar e trilhar também alguma coisa de legal e tirar alguma coisa de positivo. Então, esse vai ser sempre a essência do Mocho 360. Lembrando, né, me apresentando novamente, eu sou o Felipe Araújo, né? Divido o meu tempo clínico, divido o meu tempo com metade de clínica, atendendo, tomando xingo porque eu estou atrasado, né, tomando salivada na testa e arrependido de não ter colocado óculos de proteção, né? E a outra vertente, eu sou professor, né? Então eu sou especialista, mestre, e estou terminando o doutorado, tenho 2 cursos de implante e divido também uma pequena parte como empresário. Então aproveitar aquele rendimento que a odontologia conseguiu me gerar e diversifico meus investimentos. Isso daí é um pouquinho de mim. E aí, Marcos, fala um pouquinho sobre você. Fala, pessoal, mais um episódio muito bacana. Para quem não assistiu primeiro, eu sou o Marcos Lopes, sou ortodontista, especializando agora em implantodontia também. E o assunto de hoje é bem legal, né? Vai mostrar para vocês um pouquinho da parte empreendedora do dentista, e eu sou um pouco disso. Eu tenho 2 clínicas, atendo também consultórios de colegas, então o bate-papo hoje vai ser bem legal. Salve, galera! Meu nome é Eduardo Jordão, sou implantodontista. Prazer novamente estar aqui nesse projeto que é igual tem CD, tem o lado A e o lado B. Esse aqui é o lado B, que nada mais ou menos é mais o nosso dia a dia mesmo da odontologia. Já começou errado, porque CD não tem lado A nem lado B, você tá falando de disco. É disco, eu sou mais velho. É disco de vinil. Você pode estar sendo um disco de vinil. Fita também tem o lado A e o lado B. CD não tem não, tá? Mas o lado B tá sempre o melhor, né? Muita galera aí que tá ouvindo não sabe nem o que é CD. Vai saber já o que é pendrive. É porque a galera agora tá formando agora, né, Felipe? Vai ter uma galera que tá formando, né? Então o objetivo, principalmente você que está formando, você, ou que não está formando, que ainda está no processo, ainda no início da graduação, ou que acabou de formar, né? Então, o tema de hoje eu acho que é muito legal, né? Acho que até o CRO fez uma campanha que era E aí, formei, né? E agora? Sim. Então, cara, formei e agora? Eu acho que também teve outros que fizeram isso. E é falar um pouquinho sobre isso. Pô, e aí, formei, virei dentista, como é que vai ser minha vida? Eu não sei vocês, eu acho também que não, né? Mas eu não tive parente algum dentista que me ajudasse, ou que me desse alguma dica de como seria a minha profissão. Então eu lembro que assim que eu acabei de formar, o PET de formar, isso me gerou bastante ansiedade, insegurança de saber, pô, e agora? O que eu vou ser? Né? Não sei se isso aconteceu com vocês também. Comigo, eu tenho uma tia, 2 tias que são dentistas, mas eu meio que quis trilhar o meu caminho sozinho. Quando eu me formei, eu falei, vou seguir minhas perninhas. Mas a grande dúvida, né? Sempre rola algumas dúvidas. E aí, para que lado que eu vou? Será que eu já abro clínica? Será que eu não abro? Qual o modelo de negócio a gente vai tomar naquele momento? O que a gente vai fazer? E a gente hoje vai falar sobre isso, né? Dar algumas dicas, né, Felipe? Legal. Cara, você está falando sobre isso? Tem alguma coisa... Não, talvez o que falta muito, talvez em faculdade, né? É a gente ter essa visão do que fazer depois de formado, né? A gente sabe assim, de um curso, outro para começar, mas enfim, posto de saúde é interessante começar pelo atendimento de um sistema de saúde, básico de saúde, né? Abrir o consultório, enfim, de partir para uma clínica, tudo isso a gente não tem muita noção, né? Assim que a gente forma. Cara, eu acho que antes disso, são 2 coisas fundamentais, né? Você que está fazendo odonto, você que acabou de formar, você que pensa em fazer odonto, porque tem técnicos também de prótese que querem fazer odonto, que já estão envolvidos na odontologia, tem técnicos em radiologia que estão envolvidos com odontologia. Eu conheço agora
eu conheço uma vendedora de produtos odontológicos, né? E ingressou agora na odontologia. Eu acho que você precisa, né, de, primeiro, saber o que é odontologia de verdade, né? Chega lá para o seu dentista, o dentista que te atende, pergunta para ele como que é o dia a dia dele. E uma outra coisa, que isso vai acarretar nas perguntas que você fez, aonde eu vou trabalhar, como vai ser meu modelo de negócio, eu acho legal a gente... Quem eu sou, né? Então, igual lá no Globo... Como que chama aquele programa da Globo lá à noite, lá, de sexta-feira? Quem são, de onde são, onde vivem, né? Hoje, no Globo. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, não, mas é sério, você saber quem é você. O que você tem aptidão, o que você não tem aptidão. Porque se você é um cara que não sabe negociar, você é um cara que, né, no decorrer da sua vida, você é um cara mais tímido, um cara mais fechado, cara, talvez o mais interessante seja trabalhar para alguém. Então, faz a condução da sua graduação e já perto do final, já vai voltando para isso. Cara, eu sou um cara que eu não gosto de atendimento. Eu gosto de estudar. Eu sou bom para estudar, eu sou bom para tirar nota. Cara, quem sabe você não vira um bom pesquisador? Então, acho que antes de saber o que é odontologia, se conheça. Porque não só na odontologia, eu vejo muita gente frustrada com o trabalho. Tá? Eu tenho uma pessoa muito próxima que formou, né, tudo mais, e não sabe se aquela profissão que ela formou é o que ela quer para ela. Então você tem que saber, cara. Porque eu acho que você respondendo, entendendo primeiro de você, cara, eu sou assim, é a minha característica. E saiba, eu não sou especialista, não sou psiquiatra nem psicólogo, mas já fiz alguns tratamentos já, né? E, cara, o psicólogo fala, você precisa se conhecer, cara. Porque essa é a sua essência. Por exemplo, eu sou um cara mais agitado, essa é a minha essência. Não adianta, eu nunca vou virar um monge. Então, a mesma coisa, se você é um cara comunicativo, expansivo, essa é a sua característica. Como que a odontologia incorpora bem um cara com essa característica? Como que a odontologia incorpora bem um cara que gosta de estudar e não gosta de atender, não gosta de lidar com o paciente? Quantas pessoas a gente conhece que tem sucesso e não lidar com o paciente? Né? Então, acho que isso é a primeira pergunta. Se conheça. E aí depois você vai saber, né? Porque o Marcos trabalhou muito tempo em posto de saúde. Então você pode falar um pouquinho o que é uma experiência que eu não tenho. Eu fiz estágio, mas não tenho experiência. Como que é trabalhar no posto de saúde para que o cara também consiga entender o que é um posto de saúde? Bom, vou voltar um pouquinho, né? Quando eu formei, eu fui assim, eu também não tenho parente dentista, aliás, tenho uma prima, mas não tenho muito contato com ela. Fui procurar anúncio de jornal mesmo, não lembro, né? O jornal foi Balcão, se eu não me engano, nem sei se existe ainda. E achei Ribeirão das Neves, né? Uma cidadezinha interior de Belo Horizonte. E eu fui para lá com cara de coragem e tudo. Cheguei lá, no meu primeiro dia de trabalho eu ganhei R$ 2,50, uma porcentagem do raio-x que eu tirei. Eu falei, será que é assim que é odontologia, né? Enfim, eu fiquei naquela, né, indo e voltando de Belo Horizonte, gastava, né, muito mais do que eu ganhava. E veio a proposta de fazer uma prova. Uma prova foi meio assim, que no susto, né? Uma prova para a prefeitura de uma outra cidade do interior. Enfim, fiz a prova, passei na prova, trabalhei de dentista lá durante 4 anos. E assim, o que eu posso falar sobre isso? É uma experiência incrível, agregou muito, aprendi muito a trabalhar, a desenvolver um pouco, né, odontologia. Os técnicos me ajudaram muito também, né, que eu só abri o dente, o técnico fechava, muito mais do que talvez dentista mesmo, que eles fazem muito aquilo, né? E aprendi muito com eles. Enfim, técnico em saúde bucal. Técnico em saúde bucal. Não, técnico de prótese, né? Enfim, muito legal, mas eu senti um pouco assim, de comodismo. Com os anos e tudo, eu tinha esse meu salário fixo, fazia compromisso, eu queria dinheiro fixo, e eu vi que ali eu não iria crescer. E eu poderia, né, talvez, eu meio que sair de lá para poder crescer. Legal. Eu acho que de dicas, sim, que eu tenho para dar, que independente da profissão também, mas na odontologia, todas as profissões, você tem que ter paciência. Tem que esperar, igual esse amigo aí que chega, que às vezes está, nossa, não é isso, não é para mim. Recém-formado, tenha paciência, porque todo início de profissão é complicado, acaba você tendo que, em certas situações, você paga para trabalhar, mas você tem que ver o seguinte, pelo fato de que esse emprego está me acrescentando, que é um momento que o recém-formado tem que pensar o quê? Em aprendizado, em saber, em pegar a experiência, em pegar a mão e tentar entender
que certas situações pode ser que não seja rentavelmente o melhor, mas ele tem que ter aquela visão de que aquilo lá pode ser uma oportunidade para ela de crescimento na profissão. Uma coisa que eu tenho notado, e uma experiência que eu estou tendo muito positiva com isso, e que me ajudou também, como eu disse, né, a gente não tinha ninguém para nos colocar no mercado de trabalho, e eu tive quando eu estava graduando e tenho hoje como dentista, que é o tal do estagiário. Cara, é fundamental que você faça estágio antes de formar. É fundamental. Não só aquela carga obrigatória, tá? E às vezes que seja de forma até um pouco informal, mas que você acompanhe um dentista, acompanhe uma clínica. Eu falo, quando eu fui estagiário, foi muito legal, porque eu comecei a entender o que era a rotina de um consultório, né? Eu comecei a observar a negociação do dentista com a paciente, o zelo do dentista com a paciente. Então isso foi muito positivo para mim na época e começou a nortear até mesmo o meu caminho do que eu queria para mim, entendeu? E hoje, sendo o dentista que incorpora o estagiário, né, vamos dizer assim, cara, eu acho isso muito legal, porque eu dou uma oportunidade para o meu estagiário que é espetacular dele conhecer o que é odontologia e dentro hoje do meu dia a dia, ferramentas que outros colegas dentistas com anos de formação não vai visualizar, né? Então, às vezes eu exponho ele para um scanner, exponho ele para um software, para um procedimento, e o cara já vai ver, pô, isso eu gostei disso, cara, não gostei disso, eu não quero fazer isso não. Eu tenho um estagiário que não gosta de sangue, e tenho outro que é fissurado por sangue. Então, o que não gosta de sangue já está pensando um outro tipo de trabalho que não envolva o atendimento com o paciente. Até porque ele tem um exemplo, não vou ficar citando nomes aqui, mas vai ser um dos convidados nossos, um exemplo de dentista bem sucedido, que atua na odontologia, mas não atende paciente. Entendeu? Então ele já se apegou a essa imagem. Mas por quê? Porque ele viu a rotina de sucesso desse cara. Então acho que você que está começando, pensar em fazer um estágio, você já vai saber o que você quer, o que você não quer, o que você tem aptidão e o que você não tem aptidão. E a pessoa tem que estar preparada, né, o estagiário, o recém-formado, que não vai ser, as coisas não são fáceis, né? Tem aquela frase de coach que fala o seguinte, que não é mar calmo que faz bom marinheiro. Então a pessoa tem que estar ciente ali que vai ter desafios, que ela tem que encarar esses desafios e ter coragem e força de vontade, que senão não dá certo não, não engrosso. E não se preocupar também com o dinheiro, né, gente? Financeiramente, assim, durante vários anos você tem que se preocupar com o aprendizado, para atender bem o seu paciente, aprender com o dentista que chamou você para fazer estágio na clínica dele e ir ganhando conhecimento para depois pensar em dinheiro, né? Não é momento de pensar, o dentista forma, eu quero ganhar dinheiro. Não quero pôr lente de contato, quero colocar Invisalign, enfim, não é assim. Tem a escadinha, né? Cara, eu acho que, uma vez até escutei de uma menina de marketing, assim, a única coisa que já nasce grande é o monstro, né? Então, assim, você tem toda uma curva, existe uma curva de aprendizado, uma curva de habilidade. Quando você pula isso, em algum momento essa lacuna vai estar exposta e você pode falhar em alguma questão. Então, eu acho que é fundamental, exatamente isso. Eu escutei uma vez de uma pessoa que falou, Felipe, não se preocupe em dinheiro da odontologia. Na sua profissão como um todo, você precisa primeiro ser, para depois você ter. E eu incorporei e acreditei muito nessa fala, porque não adianta eu começar a exigir, a receber muito, a cobrar muito, se eu não tenho competência para isso, né? E se você faz isso, você não vai entregar aquilo que o cara de fato está querendo comprar, porque você não tem habilidade para fazer um bom implante, você não tem habilidade para fazer uma boa resina. Exato. Por exemplo, o cara, o recém-formado, ele já sai da faculdade, achando, às vezes o cara se cobra muito, fica chateado, fala, pô, minha resina não tá igual a do Thiago Toboni, o que tá acontecendo? O cara formou, não faz nem um ano, o cara tá querendo, sabe? Exatamente. Cara, sabe um exemplo legal? Eu acho que o meu exemplo é legal, nesse sentido da experiência que eu tive, porque eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou nascido em São Paulo. E como eu não tinha ninguém na família que era dentista, não tinha contato com dentista, minha mãe, ela trabalhou alguns anos
né? Quando eu tinha acabado de nascer, eu era menininho, com um dentista. Né? Ela era auxiliar de dentista. E aí, o que eu fiz? Esse cara era o dentista da família, né? Quando eu entrava de férias na faculdade, ao invés de viajar, ir para isso, ir para a praia, para aquilo outro, cara, eu entrava de férias, eu ia fazer estágio na clínica dele. Teoricamente, eu não tinha as férias de um mês viajando, não. Eu ia para São Paulo, né? Entrava no consultório dele 8 da manhã e saía às 18. Eu fiquei trabalhando por muito tempo, não trabalhando, né? Porque eu não atendia. Fazia no máximo, auxiliava uma limpeza no máximo. Mas, e fazendo tudo isso, o que eu tive de troca, né, de ganho, foi um almoço no último dia que ele me levou na churrascaria. Eu sou eternamente grato por isso, tá? Um outro exemplo que eu vi, que é muito legal, muito mais bacana que o meu, é do Marcelo Fonseca, do Rio de Janeiro, que ele falou que formou também, não tinha ninguém para colocar, inserir ele na odontologia. Ele chegou lá para o Olímpio, que era o dentista mais famoso do Brasil na época, né? E falou assim, eu queria queria trabalhar aqui com você, fazer um estágio com você. É mais ou menos isso a história dele. Aí o Olímpio pegou e falou assim, cara, mas não tem lugar para você. Ele falou, nem para limpar o chão. E quando ele falou isso, acho que foi tão chocante, né? E mostrou o quanto ele estava disponível para estar ali aprendendo, que o cara chamou ele e hoje, né, ele atende o mesmo público do Olímpio na época. Né? Legal, então ele está extremamente bem constituído. Então hoje o pessoal só enxerga o quê? Ele atendendo a Vera Fischer, só enxerga ele atendendo pacientes bonitões, né? Paciente famoso, paciente global, mas não enxerga que ele se ofereceu a limpar chão de consultório. O recém-formado vê aquilo, talvez fala assim, gente, tô muito distante daquilo lá. Realmente está distante porque tem uma curva, né? Eu acho que o objetivo do Mocho, né, falar para você aí que está assistindo, o objetivo do Mocho é acabar, o Mocho 360, é acabar com a odontolândia. Porque hoje a gente vive uma odontologia, né, isso é para tudo na vida. O cara fica um ano inteiro pagando uma parcela lá, quase insustentável, para passar um final de semana num hotel e tira foto, né, como se fosse frequente no dia a dia. É mais ou menos isso que a gente vê. É acabar com a odontolândia. É colocar o dentista a par do que é a odontologia. Aquele que acha que a odontologia é ruim, a gente mostra o lado bom, e aquele que acha que a odontologia é só coisa boa, a gente vai mostrar o lado ruim. Então é acabar com a odontolândia, que tudo dá certo, que todo mundo é rico, que todo mundo é bem sucedido, né? Eu acho que isso é um objetivo nosso. Todo mundo quer passar essa imagem e as pessoas, quando veem alguém bem sucedido, não entendem que teve um processo, que não caiu, não foi da noite pro dia que o cara ficou bom, não foi da noite pro dia que o cara começou a atender Vera Fischer, etc e tal. Não sei porque eu falei da Vera, mas... O Hirata fala uma coisa que é espetacular, que eu gosto muito de luta, né? Fiz muitos anos de luta e tudo mais, hoje eu estou praticando o sumô. Mas, enfim, que é o respeito da faixa. Então, cara, você é faixa branca? Você é faixa branca. Faixa branca faz coisas de faixa branca. Pô, você passou para azul, para roxa, para marrom, faixa preta? Pô, agora é uma outra coisa. A turma já está tão ansiosa que já quer fazer coisa de faixa preta. E não é assim, cara. Então tem uma curva de aprendizado, de habilidade de mão e de percepção e de experiência do que você já fez de certo, de errado. E aí o ganho vai vir, né? Eu, pelo menos, tive isso. Eu fiquei na minha vida, cara... Hoje, né, tenho já mais... vou fazer 11 anos de formado. Mas eu fiquei pelo menos 5 anos sem ganhar dinheiro com odontologia. E quando eu falo sem ganhar dinheiro, é pagando conta ou devendo. Porque ainda chegou um tempo que eu, muito afoito, quis fazer investimentos que eu não tinha competência para administrar, né? E nem caixa para pagar, porque também não sabia fazer conta, que eu praticamente fiquei devendo, né? Então, se não fosse meu pai, a ajuda familiar que eu tive, realmente tinha sido muito mais doloroso do que foi. Não sei se vocês precisaram aprender na dor, mas eu aprendi na dor. Eu passei por... Na verdade, as situações que eu passei era, por exemplo, recém-formado, chega numa clínica para trabalhar. E eu acho que o dentista tem que lembrar o seguinte: recém-formado, você tem autonomia
para se negar a fazer certos procedimentos. Não é porque você está lá que te mandam fazer um procedimento que você não sabe que você vai fazer. Você tem essa autonomia. Não tenha medo de falar, não vou fazer. Porque às vezes o dono da clínica quer baratear ali o custo dele, quer colocar, às vezes, você fazer algo que é muito mais complexo devido à sua capacidade, você é um recém-formado, e você tem que aprender a falar não. Porque às vezes, de certo modo, eles aproveitam disso para te aliciar a fazer, às vezes, alguma coisa errada. E você tem que ser duro ali nesse momento para falar assim, não quero fazer, meu limite é esse, etc. Para você não acabar se queimando. 2 coisas importantes dessa sua fala. Primeiro, tá? Mesmo você atendendo em um consultório que não é seu, a clínica ela sempre vai ser corresponsável ao seu tratamento. Ah, mas eu fui forçado. Primeiro, você não é forçado a nada, né? Mas o dono falou para eu fazer isso. Você é o responsável pelo seu tratamento, pelo que você gerou no seu paciente. Então, isso é uma questão de legislação que é importante a gente saber. Não é porque você está numa clínica que você acha, não, eu vou fazer aqui errado porque a clínica não. Você pode perder seu paciente, mas juridicamente você é responsável, você responde como o principal, como protagonista nesse episódio. Né? Então isso também é importante deixar claro. E a outra coisa, cara, é a sua essência. É a sua essência. Por exemplo, meu pai e minha mãe me ensinou que eu não posso roubar. Então eu não vou roubar, porque eu sei que isso é errado. Né? Então, cara, qual a sua essência como dentista? Você sabe que se você fazer determinado... Eu já tive colegas que me disseram que chegou no consultório de uma clínica popular para atender e a clínica não tinha uma autoclave. Ela chegou para a mulher e falou assim, cadê a autoclave? A mulher falou assim, não, esse não é nosso diferencial. Ela pegou as coisas dela e foi embora. Agora, infelizmente, essa clínica existe. Se ela existe até hoje, é porque alguém se submete a isso. Entendeu? Então, se você quer fazer direito, cara, algum momento alguém vai te dar uma oportunidade de fazer direito. Eu tenho alguns dentistas que trabalham pra gente. E eu não estou preocupado necessariamente em achar o melhor. Porque o melhor dificilmente vai estar procurando uma vaga na minha clínica. Mas eu me preocupo com aquele que tenta fazer o melhor. Dentro da condição dele. Da condição dele. Então vocês sabem, vocês me acompanham. Eu tenho pessoas, né, que trabalham lá, que não são os melhores dentistas, mas tentam fazer o melhor para o paciente. Quando a clínica fornece, né, o que tem de melhor ali, naquela condição, é fundamental. E vale muito de ética do dentista também de aceitar quando a condição não está legal para ele, né? Foi o que você falou. Porque uma coisa é você ser antiético. Por exemplo, você atender e não tiver um autoclave. Então aquela clínica não devia existir. Se existe é porque alguém ali está infringindo alguma coisa. Outra coisa é você não ter a melhor resina, mas você ter uma resina. Aí é outra coisa. Então, cara, eu tenho essa resina aqui, ela é baratinha e é o que tem para hoje. Beleza, faz uma resina com essa baratinha, mas faz uma resina bem feita. Sim, claro. Né? E a gente estava falando, né, do autoconhecimento, do recém-formado saber como é o perfil dele. Por exemplo, o dentista trabalha em clínica, aquela pauleira, e o dentista que trabalha em consultório. O que difere, às vezes, a personalidade de certas pessoas para trabalhar na clínica e no consultório? O que vocês acham? Cara, eu acho o seguinte, hoje você precisa entender de gestão. Se você está trabalhando com um funcionário, com 2, com 3, com 10, você precisa entender de gestão. Se você trabalha com a sua esposa, porque não dá mais para você imaginar que a odontologia é você abrir um consultório e esperar alguém chegar lá e bater na sua porta, o dentista vem aqui tratar com você. Isso não existe mais. A odontologia se profissionalizou. Então, o seu concorrente hoje, às vezes até uma multinacional, como a gente observa que já existe multinacional no ramo da odontologia. Uhum. Então, você precisa se profissionalizar, que a gente também não vê muito isso na graduação. É uma lacuna que a gente tem muito grande. Imposto de renda, nem na escola, nada. Né? Imposto de renda, o cara nem sabe o que é isso. Então, você precisa entender de gestão para não sonegar sem querer, né? Para você entender o que é fluxo de caixa, porque se vier uma pandemia, você vai conseguir segurar ali a reserva que você precisa ter. Então, eu acho que assim, você precisa entender de gestão, entre um e outro, né? Mas é claro que tem suas particularidades. Eu acho que muitos, lógico que tem diferenças, clínica para consultório, questão de tamanho, mas os princípios são os mesmos. Tem que ter uma boa gestão,
tem que ter uma boa secretária, uma recepcionista, tem que ter aquele contato com o paciente, enfim, não é só chegar e atender, né? Então, parecem muito, porém, são tamanhos diferentes, mas a ideia é sempre a mesma, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa não gosta desse ritmo mais acelerado, a pessoa mais cuidadosa, mais não tímida, por exemplo, mas a pessoa mais cuidadosa e às vezes ela quer começar no ramo. Às vezes começar pequeno seria melhor. Eu acho que assim, eu acho que não diria, mas não sei em que sentido você diz o cuidadosa. Eu acho que é a pessoa que tem uma característica que ser mais centralizadora. Exato. Né? Então, eu conheço pessoas que são centralizadoras, que não gostam de delegar, que não se sentem seguras em delegar funções. Talvez uma clínica, esquece, meu amigo. Né? Você vai ter que delegar uma série de funções. Você vai ter que ter processos. Agora, um consultório, cara, parece que é bem interessante. Porque ali você vai ser um generalista, né? Você vai ter uma noção de tudo e você vai controlar o seu paciente do começo ao fim. Quando você tem uma clínica, tem um cara que vai fazer o implante, tem um cara que vai fazer a horta, tem um cara que vai fazer a endo. E aí, se você não se sentir seguro com a sua equipe, tem o profissional que faz a endo, mas eu não me sinto seguro com ele. Tem a mulher que faz, que negocia o preço, mas eu não me sinto seguro com a negociação dela. Cara, uma clínica, você não vai ter sucesso. Agora, se você é um cara que entende de gestão de pessoas, que sabe, né, administrar isso, sabe delegar, sabe definir processos, você com um consultório, você está perdendo dinheiro. Eu penso dessa forma. É bem complexo, né? Eu tenho uma clínica e tenho um consultório, então eu posso falar pelos dois, né? Mas, enfim, o consultório tem uma certa facilidade de controle, né? Porque eu estou o tempo todo ali, acaba que praticamente sou só eu que atendo. Então, quando vai para a clínica, enfim, dentista 1, dentista 2, tem hora que eu perco um pouquinho o controle, talvez por uma má gestão, mas, enfim, por isso que a gente tem que delegar funções. Como eu sou muito clínico, então eu não tenho condição de ficar tomando conta de tudo, né? Então, eu delego minha secretária, enfim, para uma CRC, né? Que é interessante administrar, porque a gente não dá conta de tudo. O que é CRC? Central de Relacionamento com o Cliente. Legal. Mas sabe uma coisa que você falou? E também é uma muleta que a gente tem. O cara fala assim, desculpa de dentista. Eu não administro porque eu atendo muito e eu tenho muito paciente ou porque eu sou muito clínico. Você não administra porque você não administra. Porque assim, você não tem a característica de administrar o seu negócio. Entendeu? Porque você sabe que isso é importante, mas como você não gosta disso, isso acaba sendo um martírio para você, enquanto você reabilitar um paciente dá prazer. Então, a sua cabeça já automaticamente volta o seu tempo para o atendimento clínico. Mas você sabe que é importante gerir. Você sabe que gerir é mais importante do que você atender. Sim. Porque se fosse, né, se fosse para eu ceder o meu lugar dentro do meu negócio, eu vou ceder de um dentista e não de um dono. Só que é isso que é importante, é pegar essa frase e passar essa mensagem, entendeu? Você é um cara que gosta de atender, você não é um cara que gosta de gerir, Sim, entendeu? Então, o tempo, ele virou uma muleta sua. Não, eu não tenho tempo de gerir. Não, você não prioriza gerir. Você consegue, mas você tem a facilidade de não ser um cara centralizador. Então, você conseguiu fazer com que tivesse alguém competente e que você tivesse confiança para transferir essa responsabilidade, que teoricamente seria a sua, que não está errado. Sim, e mesmo assim, assim, mesmo terceirizando esse processo, você é o dono. Então, se você não estiver sabendo de tudo, né, tem uma hora que não vai dar certo. Vai dar ruim. Exatamente. E tem também aquele dentista que não gosta de gerir nada, que trabalha na sua especialidade, fazendo igual endo delivery, tem muito, né? Cara, eu conheço uma série de profissionais bem-sucedidos que só trabalham para os outros, né? E que tem um rendimento muito bom, muito bom. E não tem dor de cabeça, porque o cara chega lá, já tem uma demanda toda reservada para ele, ele faz o que ele sabe fazer, faz bem feito e acabou. Né? Vai embora para casa dele, não está preocupado se vai ter que pagar a conta de luz, se vai ter que pagar funcionário, vai ter que pagar, o que mais? Pagar a dental. Né? As preocupações. A preocupação dele é saber fazer aquele processo bem feito. Né? A dificuldade é achar, às vezes, alguma clínica que valoriza o atendimento, né? Às vezes
A gente tem... Eu vejo assim, hoje, um profissional mais antigo, que já está há muitos anos fazendo isso, tá tranquilo, porque ele já conquistou o mercado dele, né? Agora, quantos implantodontistas formam por ano, por semestre? Quantos ortodontistas formam por semestre? Então, é um mercado que já é muito mais concorrido. Ele tem que tomar cuidado, né? Tem um cuidado maior. Esse tipo de perfil de recém-formado, aquela que gosta mais de trabalhar dessa forma, tem que ter esse cuidado, né? Exatamente. Eu acho que o cara precisa ter bastante atenção a essa questão aí. Como entender o que ele é, o que ele tem competência, o que não tem, para definir o que é consultório, o que vai ser clínica, ou se ele vai trabalhar para os outros, sendo um dentista free, né, freelance, que a gente chama, Isso. ou trabalhando para um posto, alguma coisa assim. Existem várias possibilidades. Eu acho que nós falamos bastante aí já, falamos de todos os perfis, né, de recém-formados aí, da galera. E já vai dar para agregar bastante coisa aí para vocês. Vamos agora para o nosso quadro? Bora, vamos lá. Agora é hora da sala de espera. Sala de espera é o quadro que a gente recebe perguntas, né, da galera, tanto de pacientes ou de profissionais. Eu vou abrir aqui a pergunta que eu já nesse meio tempo, recebi. né, a gente sabe que isso é um tema extenso demais. E se você tiver alguma dúvida, se você... É interessante, aproveita lá, pega nossas mídias e coloquem, pô, achei legal isso, não concordo com isso. A gente aqui não é algo monocrático, não. A gente está aqui para discutir e para debater. E talvez, se gerar tanta polêmica assim, por que não fazer um novo episódio falando sobre toda a repercussão que foi gerada? Então, isso é totalmente possível, né, Edu? Com certeza. E nós recebemos aqui a pergunta da Raquel, daqui de Belo Horizonte. Ela está concluindo a graduação dela em odontologia. E a maior dúvida dela, que agora depois de formada, ela não sabe se ela faz uma especialização ou uma atualização. O que vocês acham sobre isso? O que a gente... E aí, Marquinhos, Bom, começa eu aí. acho assim, uma especialização logo de cara, sabe? A pessoa, ela nem sabe o que ela quer ainda, entendeu? Eu acho que é muito recente. Talvez, se durante, né, a graduação ela tiver feito um estágio, como o Felipe falou, ela talvez já tenha traçado o objetivo dela, né? Já tenha na cabeça o que ela quer. Então, eu acho interessante já partir talvez com uma especialização de cara. Mas a pessoa que está não fez estágio, acabou de formar, e aí, o que eu vou fazer? Meu caso foi assim, eu não fiz estágio. Então, eu formei, eu não sabia nem para onde eu ia. Talvez eu precisei... Né? Foi no jornal lá. Ó. Ficava lá no apartamento sem fazer nada. Não, nada. No primeiro dia, assim que eu peguei o diploma, eu olhei no jornal e fui atrás. Mas, enfim, eu aprendi mesmo no dia a dia, assim, o que eu gostava e o que eu não gostava. Sinceramente, no começo eu não gostei de nada. Mas depois eu fui gostando, porque assim, eu fui muito com foco também no dinheiro, eu fui errado. Já fiz isso. Então, o conselho que eu dou para vocês é não fazerem isso. Talvez trabalhar um pouco mais, gostar um pouco mais de algum entendimento, né? De alguma uma especialidade, e talvez depois focar. Entra na especialização ou faz aperfeiçoamento para ver se é aquilo mesmo que vai querer fazer. Eu acho o seguinte, isso que você falou é fundamental, né? Como a gente já falou, faz o estágio, vê o que você vai curtir, o que você não vai curtir, já vai te dar um indicativo. E a gente tem um colega em comum que ele, desde o primeiro dia de aula praticamente, ou desde quando eu conheci ele, que foi no 5º período, ele falava assim, eu vou fazer endo, né? A gente tem esse amigo, o Jordão. Vou fazer endo. Formou, ele não tinha nem que fazer atualização, porque ele já estava tão convicto do que era endo, e como ele vivenciou isso lá na graduação, ele foi direto fazer endo. Agora, a ortodontia, por exemplo, bucomaxilo, implantodontia, você não consegue vivenciar essa experiência na graduação. Você não vai fazer uma cirurgia de buco na graduação. Aí eu acho que talvez, não a buco, que é um pouco diferente, mas a implantodontia, a ortodontia, talvez é válido vou fazer uma atualização para ver se eu gosto. Curti, agora eu quero ser um especialista, né? Então eu acho isso importante. Agora não, meu pai é implantodontista, tem uma demanda gigantesca de implante no meu consultório, ele só faz isso, ele está aposentando e eu vou assumir. Cara, então beleza, então já vai direto para uma especialização. Eu acho que a especialização, como o nome já diz, você vira a referência, né? Então,
Quando alguém quer resolver o problema dela, ela vai te procurar. E você vai ter que ter uma visão de tudo dentro dessa especialidade. E eu acho que entra de novo na pessoa recém-formada, não sabe o que fazer de especialização, paciência, espera. Às vezes o dia a dia clínico, você fazendo aquilo que, né, o dia a dia clínico, fazendo um clínico lá, você vai ver, nossa, às vezes na clínica onde eu estou não tem um implantodontista, não tem um ortodontista, às vezes o mercado pode já te orientar em qual ramo você deve ir. Né? Tem que ter o quê, então? Paciência, espera, tá na dúvida, espera. Não sai fazendo porque, falaram pra mim que é legal, não sei o quê, vou fazer orto porque meu vizinho falou que era bom, o dentista falou que era bom, ou pelo dinheiro, ou fazer implante só por causa do dinheiro. Senão, às vezes o aluno chega na especialização, chega lá, vê a cirurgia, vê o sangue, não gosta de sangue, mas está lá por causa do dinheiro, não vai formar um bom especialista. Compra aquele material todo, né? Aquela lista cara, que é caro. Para ele. É exatamente isso. Agora, uma coisa que eu acho legal, que você citou, e é um assunto polêmico, é o seguinte, hoje a gente observa muito curso de harmonização. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Tem muito curso de harmonização. Eu não aconselho você ir direto, e a gente está vendo que é uma tendência. Tem muito dentista, porque a harmonização é algo rentável. É algo rentável. Nesse momento que a gente fala hoje, é algo rentável. A gente vê muito dentista formando e já indo para a harmonização. E quando você vai para a harmonização, não estou falando que é certo que é errado, mas é como se fosse a bucomaxilo. É uma especialidade que difere um pouquinho das outras especialidades. Entendeu? É diferente a sua atuação, vamos dizer assim. Porque quando você, olha só, você vira um endodontista, você trabalha no dente. Você vira um endo, você vira um protesista, você atua no dente. Você vira um pério, você atua no dente. Você vira um implante, você atua no dente. Se você vira tanto que existem bucomaxilos que não são bons dentistas. Uhum. Né? O dentista raiz, vamos dizer assim, não são bons, porque fugiu da área conexa da odontologia. Então, assim, eu não aconselharia você fazer nem a harmonização, e se você não estiver muito convicto, eu também não te aconselharia fazer o buco já direto, porque você não vai ter uma experiência como o dentista comum, casual. E aí você lá daqui 10, 15 anos de bucomaxilo, você não vai conseguir preparar um dente. Agora, se você já fez 2 anos de clínica, tanto que antigamente, Edu, eu não peguei essa fase, né? O Marcos também, apesar do... Eu ia falar isso, que vocês são mais velhos aí, vocês devem lembrar da fase para fazer orto, né? Eu peguei estrada de terra, e o Marcos, apesar do pouco cabelo, também não é muito velho, não. Antigamente, cabeludo agora. Mas enfim, antigamente, para você fazer uma especialidade, era obrigado, cursos, né? Era obrigado você ter, acho que 2 anos de formado. Uhum. Porque você vivenciou a clínica, depois você foi para sua especialização. Eu acho isso muito legal. Então tome cuidado, galera. Por exemplo, hoje a harmonização é muito top, mas a gente sabe que existe uma briga de conselhos muito grande. E a gente sabe que tem biomédico, você não concorre só com o dentista, nem com o dermato, nem com o médico. Né? Tem a biomedicina, não é isso que faz também? Farmácia também, não. Farmácia, não sei se não faz. Sei também, mas não. assim, tome cuidado, que às vezes não pode ser a coisa de ouro você atuar. Assim como eu estou dando um exemplo da harmonização, mas estou falando isso, odontologia é legal. Estou falando várias especialidades. O aluno chegar muito cru, já chegar cru num curso, às vezes ele não aproveita aquilo que o curso poderia oferecer de melhor. Exatamente. Porque ele tem uma limitação de curva de aprendizado. Os melhores alunos que a gente tem, ou que saem melhores fazendo, são aqueles que já passaram por uma atualização. Isso é fato. Porque ele já faz implante simples. Então, quando ele vai para o curso, ele já sabe fazer. Então, ele vai pegar coisas mais avançadas, né? Então, isso também é claro. Eu acho que da harmonização é uma profissão fantástica, enfim, mas o dentista, ele talvez faz um cursinho de final de semana de 3 dias e ele já quer atuar, fazer botox, fazer preenchimento, fazer fio, enfim. Já foge um pouquinho, talvez uma especialização, né? Dedicar mesmo bastante tempo naquele tema, naquele assunto, né? Ele vai estar mais apto para fazer. E outra coisa, às vezes você faz uma atualização e, por exemplo, existem atualizações que têm o mesmo custo de uma especialização, tem quase o mesmo tempo e você não sai especialista. Tem isso também. Se você está, na minha opinião, se você está muito certo, você já vivenciou,
Você já teve uma experiência com determinada especialidade, né? Então, acompanhou ali, viu que seja de graça ou que seja por conta de você estar na mesma clínica, cara, vai para uma especialização. Tá indeciso? Ou você, um exemplo também, você é dono de uma clínica, você faz a avaliação, né? Mas você não quer atuar, mas você quer entender do que essa especialidade te gera. Faz uma atualização. Você vai ver uma visão geral, mas não vai atuar. Você falou uma coisa muito interessante, né? Porque na especialização vai te dar o título. Às vezes a pergunta é, você precisa desse título? Boa. Não é? Isso é Perfeito. Interessante pra caramba. Eu acho que isso aí é o final da conclusão, né? O final da conclusão é pleonasmo. Mas essa é a conclusão do que a gente pode gerar, né, dessa pergunta da nossa colega. Então, observe esses pontos e aí define o que vai ser mais interessante para você. E a gente está falando em harmonização, né? Agora a gente vai entrar no quadro Deu Ruim. É isso aí. A gente vai mostrar aí para vocês agora o Deu Ruim de hoje, né, Felipe? Pode falar mais sobre esse Deu Ruim. Cara, eu aí. adoro falar sobre Deu Ruim, tá? E assim, eu lamento de não poder expor o colega aqui. Desculpa a falta de ética, mas assim, se você não quer cair nesse quadro, não faça cagada, não faça merda na boca do paciente, porque essa é a verdadeira intenção do Deu Ruim, é de te incomodar. É de te incomodar, porque as condições que a gente coloca aqui é uma condição de, a grande maioria, de falta de honestidade com o paciente. Então isso daqui, na verdade, não é de honestidade, mas é de ética. E o Deu Ruim de hoje nem é cagada na boca do paciente. É em outro lugar, né, cara? O dentista aí tá querendo ultrapassar aí certas fronteiras, né? Cara, só para quem tá ouvindo, né? Então a imagem que quem está nos assistindo está vendo aí é um colega, né, ofertando fazer a harmonização das partes baixas do paciente. Não é não, Eduardo? Pega o seu celular e vê como é que está escrito de fato o anúncio. É uma coisa absurda, uma coisa que na hora até me assustou. Falei, não, cara, eu acho que isso não pode ser vinda de um dentista. Que fosse dentista, não acreditei. Não Preferi dá pra não acreditar, né? E olha lá, pode ver que, lógico que foi cortado, mas fala que clínica odontológica tal. Fazendo preenchimento de região íntima feminina. Não é? Exatamente, aumentando o lábio do paciente. Aumentando Ele o errou lábio. ali que lábio que era, né? É complicado. Então, né? é complicado. E é complicado porque essa bandeira da harmonização facial que tem aplicabilidade na odontologia, de devolver perfil para o paciente, que inclusive a bucomaxila ele tem um conhecimento muito grande em relação ao perfil de paciente, nas áreas da orto também, que fala muito de perfil de paciente, e a harmonização consegue melhorar isso. E às vezes o dentista tá... Cara, extrapolando, exatamente. Né? A gente vai lembrar aqui no passado recente, a gente foi proibido de atuar nessa parte de harmonização, né? Por quê? Porque começou a ter o exagero disso. Aí agora que isso foi conquistado, que está sendo tudo muito bem feito, a galera começa a abusar disso daí, né? Então começa a atuar em área que a gente viu isso 6 meses e olhe lá durante a nossa graduação. Aí por conta dessa, o conselho que contrapõe ao nosso se apega a situações assim e tira o que toda uma classe lutou para conquistar. Não é? Então, acho isso daí muito, cara, é muito... Tiro no pé, né? É um grande tiro no Bola pé, fora, cara. total. Não sei aonde que esse cara fez esse curso, porque até tem gente que nem faz curso, porque assim, é outra briga que se tem. Eu vejo, cara, pra mim isso também é muito incoerente, tá? O cara chega lá, até vi uma dentista, eu tinha até medo de falar isso, mas agora eu tô me expondo quanto a isso. Só esperei o primeiro dar o grito. A pessoa, o cirurgião dentista, chega lá e posta uma imagem de um cara todo arrebentado no hospital, aí ele coloca assim embaixo, isso dentista pode fazer. Aí na imagem de baixo, coloca uma pessoa lá com uma agulhinha de botox, aí coloca assim, isso dentista não pode fazer. Né? Mostrando que o dentista está apto a fazer uma cirurgia de trauma, né? E falando que um botox você não pode fazer. Só que é o seguinte, todo dentista pode e sabe trabalhar com trauma? Cara, eu tive um paciente que eu tive que suturar a face dele que eu quase desmaiei de nervoso. Entendeu? Porque eu sou dentista, mas não estou habituado a trabalhar nessa área. E um buco, cara, qual que é a carga horária para você virar um buco?
quanto que você fica imerso no hospital para você conseguir trabalhar com trauma. Então não dá para comparar o conhecimento de um clínico com o de um buco. Não dá para comparar. Então, por favor, parem essas comparações de associar uma cirurgia, né, de face lá, que um buco fez, com um botox ou com uma cirurgia de nariz. Eu, por exemplo, não vi nada, vi muito pouco sobre nariz, não sei nem falar os músculos que ali tem de fato. Até assumo que quando você faz uma especialização de harmonização, você passa a ter mais conhecimento quanto a isso. Mas você precisa dosar esse peso, né? E eu acho que a gente tem que fazer um programa só de harmonização, né? Não, a Então, gente já tem até um convidado de muito sucesso na harmonização. Eu sou totalmente a favor da harmonização, deixando claro, mas com ética e sabendo da sua capacidade. O problema é que o cara não sabe nem falar quais são, nem quantas raízes tem um segundo molar superior, não sabe dizer se tem 2, se tem 3, se tem 4, mas quer fazer procedimentos que exigem muita habilidade dele, né? Então, isso tem um pouco de receio de falar e de indicar. E aí, Marquinhos, você faria o curso de preenchimento aí? Não acho legal, não. Acho que tá fugindo muito da área. Se um dentista fizesse um curso de implante capilar, Marcos, o que você acha disso? Cara, talvez, não sei, eu acho que não, viu? Acho legal, não. Se fizesse uma bariátrica, cirurgia bariátrica, varia. Só você amarrar a língua, suturar a língua, né? Mas é isso aí, galera. Mas é isso, eu acho que o resumir é isso, né, Eduardo? Pô, tome cuidado, galera. Então, se um colega seu atua na harmonização, pô, chega pra ele e fala assim, vem aqui. Não, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Pô, cara, não dá, né? Não dá, né, meu amigo? Então, faça isso porque tem muito conselho louco pra tirar isso da gente. Exatamente. Tirar essa bandeira que demorou muito pra galera conseguir, né, pra chegar. Colocar ali no chão. Exatamente. Exatamente. Vamos pro Fica a Dica, então? Bora, vamos pro Fica a Dica, então. Explica aí o que é. Galera, o Fica a Dica é um quadro que a gente criou para dar alguma dica bem prática para vocês aí, se quiserem tentar colocar em prática amanhã mesmo, vocês vão conseguir colocar em prática essas dicas aí. E eu trabalhei muito tempo como aquela área que tem gente que fala que não é uma área de odontologia, né? De dar diagnóstico, que é o avaliador. Nossa. Tem gente que fala que não é área de odontologia, não é, Felipe? Que é vergonhoso. Não, na verdade, isso daí foi muito legal, você vai lembrar, né? Eu, por exemplo, tenho uma clínica que lá tem um profissional que é ele que tem o primeiro contato com o paciente. E esse primeiro contato foi dado um apelido, né? Porque não existe uma especialidade, mas foi dado um apelido de avaliador para ele. Só que as pessoas não sabem separar uma coisa da outra. Então não é porque, assim como tem gente que faz, médico que faz cagada na boca não, tem médico que faz cagada no rosto de um paciente, existe o dentista que faz cagada no rosto do paciente. Então tudo tem o bom e o ruim. Só que associaram que ser um avaliador é ruim. Ah, é ruim porque você não atua. Pô, então peraí, você também faz harmonização, você também não atua diretamente na boca. Então, para mim, o avaliador, né, ou aquele cara que tem o primeiro contato com o paciente, é um dos caras mais importantes da sua clínica. Por quê? Porque ele que traz o paciente, ele que faz o paciente fechar, ele pode gerar o maior transtorno da sua clínica, porque se ele começar a vender coisas que é incapaz de você entregar, ele vai te gerar um monte de transtorno. Imagine só, ele cobra um preço fuleiro no implante, quando você vai ver o paciente precisa fazer enxerto. Ele te promete a ortodontia em cima de uma boca totalmente comprometida periodontalmente. Então ele sabe um pouquinho, assim, não muito, talvez de várias, né? É muito difícil, cara, você ser um bom avaliador, vamos dizer assim. Né? É muito difícil ser um bom avaliador. Porque você tem que aliar a venda com um bom diagnóstico e um bom tratamento do paciente. Perfeito. Equilibrar isso. Você tem que avaliar bem e entender de negociação. E aí você trabalhou muito tempo assim, acho que você pode dizer. Eu acho que até isso que é o seu Fica a Dica aí de hoje, né? Minha dica é o seguinte, pessoal. No primeiro contato do paciente, preste bastante atenção nesse paciente. Como assim prestar atenção? Não só na vestimenta, e não estou falando de, vamos prejulgar o paciente pela roupa dele. Não. Mas para você pegar tudo que é informação desse paciente. Às vezes ele está com cadastros amarrados, sei lá,
alguma informação que você pode meio que linkar isso na conversa com esse paciente. Só uma coisa, não vai fazer igual o Marcos, que eu não sei se vocês sabem, até é chato a gente falar isso, mas o Marcos, ele tem um flanelinha que tem uma parceria com ele. Então, a hora que o paciente estaciona o carro, ele já corre pro Marcos para falar qual carro que é. Dele. Vai cobrar mais. Não corre, não. Hoje em dia é WhatsApp, né? Olha ele, tá vendo? Ele já digitalizou o negócio. Então, já manda... Ó, doutor, Audi A4, pneu desgastado. Você já sabe que o cara não tá bem de vida. Esse eu não posso cobrar muito, não, que é pão duro. Quem tem muito dinheiro, geralmente é pão duro. Mas cara. eu faço esse prestar gente. atenção, não é nem tipo assim, vou cobrar mais esse paciente. Mas às vezes, sim, às vezes ele tem um poder aquisitivo melhor, eu posso propor um tratamento mais completo para aquele paciente. Claro, sem assustar ele. Exato. Porque a gente tem que ser certeiro na avaliação. E uma coisa muito importante, pessoal, estejam presentes. Às vezes a gente negligencia muito a avaliação, porque já vai na avaliação achando que o paciente não vai fechar com a gente. Esteja presente, entenda a queixa principal do paciente. A dor do paciente, A dor do paciente, porque às vezes a gente consegue, através da satisfação, de resolver aquele problema da dor, que o paciente vai fechar com você. E eu acho muito importante criar uma palavra que está na moda, e criar um rapport, que é criar uma conexão com esse paciente. Por exemplo, se o paciente às vezes fala errado também, solta uma falinha errada, não tem problema. Mas criar uma conexão, perguntar de onde esse paciente é, às vezes algumas perguntinhas bobas, mas você morou aonde? Para você criar essa conexão, para ter esse rapport. E aí, dessa forma, quando você criou essa simpatia com o paciente, se conectou com ele, ele vai ter uma confiança maior em você. Passar confiança é fundamental nesse momento. E entender a queixa principal. Às vezes o paciente chega com uma queixa de um dente que está torto e você quer vender, às vezes, preenchimento e não sei o que lá. Você vai angariar muita coisa nesse orçamento e ele não quer aquilo. Ele quer só resolver aquele problema dele. Então, vai naquilo que é principal e aí depois que você for naquilo que é o principal, você vai fazer o quê? Você vai falar assim, você tem esse dente que está com problema, mas você tem outras coisinhas para fazer aí. Tem outras restaurações, que isso no futuro pode também ser ruim para você, certo? E realizar um diagnóstico bem realizado. Né? Como é que a gente realiza um diagnóstico bem realizado? Olhar a boca toda do paciente, usar a câmera intraoral, que é um recurso que não está tão caro hoje em dia, e você acaba mostrando para o paciente a situação real daquele momento. Né? Outra dica muito interessante, muito importante não deixe calculadora exposta. Porque senão isso pode passar para o paciente também que está, o cara está só querendo pegar minha grana. E não é isso. A gente não quer isso. Né? A gente está querendo cuidar desse paciente. Você tem que passar a imagem que está querendo cuidar dele, resolver o problema dele. E o mais importante de tudo, que é o que todo mundo erra também na venda. Eu acho que venda é igual ao jogo de pôquer. E quando você faz uma aposta, você fala assim, seu tratamento deu tanto. Você tem que esperar o feedback desse paciente. Respira. Não se precipite. Tem que esperar o feedback dele, que se ele, às vezes ele dá alguma deixa, ele dá algum sinal, aí sim que você vai entrar com desconto, aí sim que você vai entrar com parcelamento. Mas espere o feedback desse paciente. É igual jogar poker, pessoal. Às vezes ele dá um sinalzinho ali, ele às vezes está blefando, que tem muita gente que dá o desconto mesmo antes de pedir, né? pedir. Cara, ouvir mais, eu passei, que... agora, semana passada, eu passei uma situação um pouco constrangedora para mim. Por quê? O cara é um colega meu. Eu queria tratar com você. Falei, beleza, foi o maior prazer, né? Vamos lá na clínica. E eu não vou falar a profissão dele, mas eu subjuguei o rendimento dele. Quando ele foi lá, eu já tinha certeza que eu falei, não, eu vou criar uma condição para ele tratar. Já que ele o querer ele já tem, eu vou criar uma formatação de pagamento para que ele trate comigo, né? Para que isso não seja um empecilho. Aí fiz a avaliação, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Gosto também de mostrar a imagem. Existe um estudo mostrando que para qualquer ramo, para qualquer venda, quando a pessoa consegue tocar, ela consegue ter a dimensão do que é, não só no figurativo, mas quando ela consegue tocar, ter modelinhos, quando você tem lentes de contato que você faz mock-up. Então, o que o paciente conseguir provar, enxergar e tocar, o test drive, né, você mais que dobra a sua chance de fechar o negócio.
Por isso que carro tem um test drive, por uma série de coisas. Por isso que a loja tem um mostruário. Será que eu fico bem nessa roupa, né? Então é por conta disso. Mas enfim, eu fiz tudo isso e ele foi lá para fechar a questão financeira, que não sou eu que faço, eu não tenho habilidade para isso. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu vou parcelar para você da forma que você precisar. Eu quero que você trate comigo. Não se preocupe, enquanto ficar confortável para você, eu parcelo. Falei assim e saí, né? Eu vi que ele ficou meio assim, meio esquisito. Passou o tempo, aí veio, né, a pessoa que trabalha comigo e falou, aqui, sabe como ele pagou? Eu falei, não, à vista. Então, cara, foi uma situação meio constrangedora, porque eu mostrei para ele que ele não tinha capacidade financeira de arcar com aquele tratamento. Eu menosprezei a capacidade financeira dele, né? Então tem que ficar atento a isso. Porque às vezes fala assim, se eu te der um desconto, e à vista, né? Tem sempre que falar sobre isso. Exato. Mas eu passei também algo parecido. Eu trabalho numa clínica, de vez em quando a gente atende alguns jogadores, né? E aí juntou 3 dentistas numa sala para explicar para o jogador a importância dele usar um aparelho, que ele tinha ausência de alguns elementos dentários e tinha vários apinhamentos, uma oclusão, aquela coisa. A gente falava da importância dele colocar o aparelho. Ficou os 3 falando, e eu só via que o cara tava meio que viajando na maionese, aquela coisa, entendeu? Aí na hora que todo mundo saiu, aí eu peguei um vídeo, o primeiro vídeo do YouTube, coloquei lá, consequências da perda de um elemento dentário. Na hora que ele viu o vídeo dos dentes se movimentando, procurando espaço, fechando os espaços, ele falou assim, agora eu entendi. Então eu acho que usar esse recurso da imagem é muito importante também para o paciente entender o que está acontecendo. É isso aí, bacana. Eu acho que então a mensagem é exatamente essa, né? O hashtag Fica a Dica de hoje é você ficar mais próximo do paciente e ter esse tipo de... mostrar para ele mais, né, o que ele vai poder receber, entendeu? Exato. Talvez uma restauração, ele não consegue ver na boca dele antes de fazer. Talvez mostrar uma que você já fez, né, bem executada, talvez um processo similar ao dele, né? Talvez ele vai, parece meu caso, então legal. Né? Também é uma dica. Isso é muito interessante. Trabalhar com imagens, vídeos, mostrar para o paciente, ele vai entender melhor. É isso aí. E é isso aí, galera. Eu acho que, né, mais um dia, né, missão dada, missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu... uma coisa legal. Pessoal, é o seguinte, todo podcast a gente tem como objetivo passar algo, né, de positivo para vocês. E dessa vez, assim como os próximos também, a gente vai fornecer, entregar algo para vocês. E nesse agora, eu vou entregar, né, isso é uma coisa que a gente tem na nossa clínica, lá nos primórdios, foi acho que a primeira consultoria que eu tive financeira, em 2012, e é uma planilhinha que eu uso até hoje, básica, não vou te passar algo complexo, mas é uma planilha básica, que até as minhas despesas de casa a gente continua usando. Então você aproveita, né, faça a inscrição direitinho, a gente vai deixar as informações corretas, coloque lá o cadastro, coloque o e-mail para a gente enviar a vocês essa planilha. E aí comecem a atuar, comecem a preencher, porque, por exemplo, eu comecei usando para a clínica, vi que ela era aquém da minha demanda pelo volume que eu tinha, mas até hoje eu uso nas minhas despesas particulares. Então, se vocês quiserem, né, se inscrevam direitinho, manda lá os seus dados, né, o e-mail e tudo mais, e que a gente vai enviar para vocês essa planilha. Essa é aquela planilha que o Felipe às vezes não sabe se vai comprar as coisas no cartão, ele fica assim, meu Deus, o que eu vou colocar na planilha para minha mulher descobrir que eu tô comprando tal coisa. É isso aí. Bom, e é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Curtiu? Indique para um amigo, né? Não guarda segredo, não, que eu acho que o intuito é exatamente isso. Sempre falo, aqui o Mocho 360 não tem como objetivo de vender curso, de criar a fórmula da venda, aqui é compartilhar conhecimento de forma gratuita. Esse é o objetivo. Então, se você curtiu, indique para o seu amigo que a gente só vai com isso levar para uma odontologia melhor. E lembrando, Felipe, vamos ter convidados nas próximas episódios, a partir de agora vai ter muito convidado bacana. São experts em determinadas áreas, né? E todo hashtag Fica a Dica vai ser oriunda desse nosso colega, beleza? Sim, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, valeu. Até mais, galera.